Sejam muito bem-vindos ao podcast ABC3, Alimentando Bem a Criança Consciência. Vamos abordar sobre nutrição infantil direcionado aos pais, cuidadores e comunidade em geral de uma forma inclusiva e acolhedora. O objetivo é fornecer informações confiáveis baseadas em evidências científicas, esclarecendo dúvidas frequentes, desmistificando crenças e promovendo o conhecimento assertivo sobre alimentação saudável de crianças e adolescentes. E tudo isso de uma forma leve, com exemplos práticos do dia a dia da família brasileira. Mas é lógico que não estou aqui sozinha. Estamos aqui Dr. Túlio Constantiner, pediatra, nutrólogo, Dr. Matias Epifânio, também pediatra, gastroenterologista e nutrólogo, e eu, Tamara Lazzarini, nutricionista. E hoje o tema é muito interessante. Por quê? Vamos falar de fatores que são determinantes na alimentação infantil. Birras, telas e limites. Como a gente vai fazer essa conexão? Pois é, hoje o nosso podcast está com uma surpresa muito especial. Estamos aqui com a doutora Lúcia Dio, que é pediatra, autora do livro de Mãe de A a Z. Ela tem um Instagram assim, fica tranquila, mamãe. É uma profissional super renomada, a qual eu admiro, sigo, e que é muito interessante o que ela vai trazer aqui, a correlação de todos esses temas com a alimentação. Doutor Matias, doutor Túlio, muito bem-vindos no nosso podcast, mas o nosso bom dia especial, o nosso boa tarde especial vai para a doutora Lúcia. Tudo bem, doutora Lúcia? Oi, que grande prazer estar aqui nesse podcast que eu admiro tanto e que recomendo para meus pais escutarem. Afinal de contas, a gente sabe que a alimentação é um tema que é tão importante para as famílias. É um prazer, fiquei muito feliz com este convite. Lúcia e Túlio e Tamara, bom, muito obrigado, Lúcia, por estar aqui. Eu sei que tu tem muito para aportar, tu tem muito esse aspecto, né, Lúcia, de como que fatores influenciam na alimentação infantil, e vamos falar sobre isso. Então, nada, bom dia, Túlio. Bom dia, pessoal. É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês e especialmente agradecer, nos sentimos muito lisonjeados a doutora Lúcia estar aqui com a gente. Então vamos lá ao conteúdo. Bom, muito se fala sobre os aspectos que influenciam os nossos hábitos alimentares, os hábitos alimentares das crianças, claro. Em cada família se apresentam alguns, ou em outras famílias, outros aspectos também, que muitas vezes podem atrapalhar os hábitos alimentares saudáveis. Desde o primeiro momento, começando ali no aleitamento materno, até a introdução alimentar, seguindo para a adolescência, infância, podem ocorrer interferências, que também podem ser pequenas interferências ou grandes interferências que afetam em relação à nutrição, a dinâmica da família, horários de alimentação, enfim. Por isso a gente parou aqui um pouquinho, separamos algumas perguntas para discutirmos e falarmos com o expert no tema, que é a doutora Lúcia. E aí, doutor Matias, eu acho que você tem uma pergunta bem importante para a gente já começar o podcast acelerando. Eu acho. Eu gostaria muito, digamos, utilizar a experiência que tem no consultório, Lúcia, para ver, Lúcia, na tua prática diária, assim, o que tu vê que com mais frequência atrapalha nas famílias uma boa rotina alimentar? O que tu vê no consultório que trazem situações? Nos conta. Eu acho assim, Matias, muito importante essa pergunta. Coisa que as pais que estão nos ouvindo têm que saber a importância. Eu vou falar primeiro sobre a rotina, a importância da rotina. Por que a rotina é tão importante na vida de uma pessoa? Porque o nosso cérebro, ele precisa de previsibilidade, ele não gosta de gastar a energia dele em coisas banais, como saber a hora que vai se alimentar. Então, quando a família cria rotina, isso ajuda para que a criança tenha segurança e faz com que a criança também tenha autonomia. A rotina, ela implica em regras. Regras trazem limites. E o que o limite faz, na grande maioria das vezes? Dá frustração. E a frustração, ouvir não, faz com que a criança aprenda a se autorregular, a controlar suas emoções. Então, por isso é muito importante a rotina. Entrando numa rotina alimentar, as famílias, primeira coisa que a gente tem que falar, o que é uma rotina alimentar saudável? Refeições em horários fixos, que nem a Tamara falou, alimentos in natura ou minimamente processados, evitar ultraprocessados, oferecer água, mas agora vem a coisa mais importante, respeitar o apetite da criança, comer em família, criando conexão, um ambiente tranquilo, sem distrações, sem telas. Tudo isso leva a conexão e faz com que aquela criança tenha hábitos alimentares saudáveis para o futuro.
que atrapalha isso? Justamente a ausência da rotina. As famílias não se dão de conta como é importante ter rotina. É rotina do banho, é rotina do sono, é rotina alimentar, que nem eu falei, previsibilidade. Então, a ausência dessa rotina faz com que a criança não aprenda a ter sensação de saciedade ou sensação de fome. Outra coisa que eu vejo muito, muitos lanches entre as refeições. Trocar o alimento por leite. Ah, não quer comer, eu vou dar leite. E a outra coisa, o uso de tablet, de celular, de TV, não se dando de conta que também com isso a gente está tirando da criança a oportunidade de aprender sabor, textura, consistência dos alimentos. Então, Matias, o que atrapalha uma rotina alimentar saudável? Exatamente isso, a ausência de rotina na família. Muito bem, muito bom, doutora Lúcia, obrigado. Agora, deixa eu comentar sobre essa questão da rotina, né? Porque a rotina, de fato, acho que é uma busca natural, né, meio fisiológica para todos nós, inclusive na geração, criação de hábitos. Só que nesses aspectos, tanto a rotina quanto o hábito, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Então, às vezes a gente pode até sem querer desenvolver hábitos que não são saudáveis, isso acabar sendo incorporado numa rotina, né? Então, aí eu te perguntaria, você acredita que hoje, né, se a gente comparar como que nós cuidamos dos nossos filhos hoje, como esses filhos eram cuidados algumas décadas atrás, hoje talvez a gente seja mais permissivo na alimentação, antes nós éramos muito rígidos, talvez a gente tenha que encontrar um ponto médio aí? O que que a senhora acha? Tu sabe, Túlio, na parentalidade a gente divide os pais exatamente, pais autoritários e pais permissivos. Os pais de antigamente eram autoritários, eles falavam, as crianças cumpriam o que eles falavam. Hoje os pais são permissivos, grande maioria. E o que eles fazem? Pode tudo, pode comer doce, pode comer gordura, pode comer ultraprocessado, sem se dar de conta que pais não podem ser nem autoritários nem permissivos, eles têm que ser autoridade, referência. É através do exemplo que a criança aprende valores, é através do exemplo que a criança cria hábitos. Se eu quero que o meu filho coma saudável, eu tenho que dar exemplo, eu tenho que ser a referência. Perfeito, Isso, doutora. Pode isso, ser, pode ser. não, eu só queria dizer, Lúcia, que isso às vezes é muito difícil, né? A gente não vê isso em casa, né? Então, como ser referência, como fazer passar essa passagem quando a gente não é referência, né? Lúcia, esse é um tema importante. Isso aí é Sem dúvida. uma briga diária, porque realmente para te ser referência, tu tem que ser uma pessoa com ótimos valores, com bons hábitos, e às vezes a gente também, como todo mundo, a gente falha, né? Doutora Lúcia, até nesse sentido é bem complexo, né? Porque é uma linha tênue, né? Como a gente exerce uma autoridade com o filho sem ou ser permissivo ou ser autoritário, então é complexo. E essa conexão da rotina, da alimentação, tudo que você comentou até agora é extremamente importante porque tem uma questão fundamental aí, é que a negociação. Né? Deve existir uma negociação aí em relação à alimentação, mas os pais eles devem dizer ou evitar de dizer ou fazer alguma atitude durante as refeições para não criar essa relação negativa, porque muitas vezes a criança cria uma relação negativa com a alimentação, com a comida. E aí, o que pode ser feito nesse sentido, de tudo que você está trazendo para a gente aqui, para evitar que isso aconteça? Eu acho que essa coisa é importantíssima que eu falei, ser referência, ser exemplo. O pai e mãe têm que ter na cabeça, a criança imita, a criança é visual, ela imita o que os outros fazem. Então, no momento, eu sei que eu posso não comer direito, mas quando eu resolvi ser pai ou ser mãe, eu tenho que repensar muitos valores meus. E para ensinar uma criança a comer, eu vou ter que também, logicamente, ter uma boa alimentação e saber o que é uma boa alimentação. Então, assim, ó, por exemplo, um pai e uma mãe que são exemplo, não pode chegar e dizer, essa comida é ruim, eu não gosto de banana, eu não como banana porque banana é ruim. A gente tem que fazer um esforço de elogiar a comida, de comer bem, de ensinar. Muitas vezes os pais fazem chantagens com as crianças. Eu vou te dar um presente tal se tu come. Pelo contrário, tu não pode chantagear e oferecer prêmio.
tu tem que dizer, tu sabia que se tu comer carne, se tu comer arroz, se tu comer feijão, verdura e fruta, tu vai ser uma criança forte, tu que gosta de jogar futebol, tu que gosta de nadar, tu que gosta de ler, tu vai ser uma criança inteligente. Então, usar esses valores. Outra coisa que os pais se esquecem, a comida é lúdica. Então, para comer, tu tem que oferecer uma brincadeira. O prato tem que ser lúdico, o prato tem que ser gostoso e tem que ser variado. E calma e paciência, porque muitas vezes os pais perdem a paciência, não quero, não quero, não quero, e fica por isso mesmo. Tem que se lembrar, né, Matias? Vocês que são nutrólogos sabem, e tu também, Tamara, que a gente ensina tanto às mães, tu tem que oferecer 8 vezes um alimento para uma criança para que ela aceite. Isso tudo tem que estar na cabeça dos pais e cabe a nós, profissionais de saúde, falar sobre isso diariamente. E doutora Lúcia, assim, até só complementando, os seus pontos são super valiosos. Tudo que a gente está falando aqui, tudo que você trouxe, tem comprovação científica. Tem publicação científica falando pelo número de vezes, tem publicação científica falando que os irmãos mais velhos, os pais, têm uma relação direta no comportamento alimentar dessas crianças. E, de fato, você trouxe uma questão, a paciência e o exemplo, eles são fundamentais nesse contexto, né, de relação positiva com a comida, né? Oi, Mati, Uma você ia falar uma outra coisa, coisa, né? Oi. eu vou só Não, fala, Lúcia. Não, eu só ia falar uma outra coisa que eu sempre falo muito no consultório, eu sei que o Matias também. Deixar a criança entrar na comida. Como? Leva no super, manda escolher a verdura, manda escolher a fruta, chega em casa, ajuda a limpar, e crianças maiores podem ajudar na preparação da refeição. Perfeito. Eu queria te fazer uma pergunta também para Túlio. Túlio e Lúcia, existem as birras, né? Situações onde a criança, digamos, demonstra, né, um certo desconforto, inclusive faz parte do próprio desenvolvimento da criança brigar com os pais, dizer que não, ser oposição, né? E na hora da alimentação é um reflexo, porque é um momento onde se encontra essa família, né? Então, como vocês orientam, primeiro Túlio pode ser, depois a Lúcia, como vocês orientam esses pais de como lidar nesse momento que muitas vezes é frustrante, né? Quando vai num restaurante, por exemplo, a criança começa a fazer uma birra, se jogar no chão e começa aquele momento difícil de lidar. O que vocês recomendam? Túlio primeiro, depois a Lúcia, queria escutar. Obrigado, Obrigado, Matias. Eu vou falar assim muito pouco, porque a gente quer ouvir o que a Lúcia tem a dizer pela sua especialização. Olha, em primeira instância, eu queria dizer que birras são uma maneira de se comunicar. Não é uma manipulação necessariamente. Acredito eu que birras na hora da comida, por exemplo, geralmente expressam algum sentimento de frustração, eventualmente cansaço. E aí o que a gente deve fazer nesse momento é, com calma, como a gente falou agora há pouco, né? Mas também, ao mesmo tempo, com firmeza e acolhimento, evitar punir e evitar forçar, né? Saber trabalhar com a criança usando o exemplo e praticando as coisas que você tem que fazer, na hora de você, inclusive, incluir um bom hábito que muitas vezes ele não é um novo hábito que pode ser bom, ele não é muitas vezes aceito de cara e ele precisa de muita persistência. E nesse aspecto, quando a gente fala da birra, né, e aí tem a questão dos usos de telas, que às vezes acontecem junto com as refeições, que atrapalham o desenvolvimento, distraem a criança, e a criança acaba não sabendo diferenciar os momentos que ela está vivendo. Um momento de recreação, um momento de entretenimento ou um momento da alimentação. E acaba tudo sendo junto e trazendo uma confusão e ela fica um pouco desestabilizada, né? Eu penso que nesse aspecto os limites são essenciais, mas eles têm que ser sempre colocados de forma bastante amorosa. Por favor, Lúcia, a sua opinião. Eu achei exatamente tudo que o Túlio falou está corretíssimo. A gente sempre tem que lembrar, birra não é um mau comportamento, como falou o Túlio, birra é uma forma de comunicação da criança. A criança está com fome, a criança está cansada, a criança está estressada, e ela, além disso, ela quer ser independente dos pais, mas ao mesmo tempo a criança não tem nessa faixa etária capacidade de autorregular suas emoções. E aí o que acontece? Esse excesso de comunicação, esse ataque de fúria que é a birra. O que é importante os pais saberem? Na hora da birra, não adianta brigar, não adianta chantagear, não adianta discutir, porque a criança está fora de si, a gente tem que acalmar, acolher, se conectar, se abaixar, olhar nos olhos, abraçar aquela criança.
Depois que passar o ataque de birra, aí sim a gente vai chegar e vai falar para ela: olha, o que tu fez não está correto, isso aí não se faz quando ela já é mais grandinha, tu não pode gritar no restaurante, tu não pode jogar as coisas no chão, mas no momento da birra é acolhimento. A birra é mais comum entre 1 a 5 anos, mas especialmente entre o segundo e o terceiro ano de vida. Então, e a gente sabe tão bem isso pela neurociência, que o nosso cérebro só se torna capaz de ter raciocínio, pensamento lógico, todas as coisas que o nosso córtex pré-frontal faz em torno dos 21 aos 25 anos. Os pais têm que entender, criança, ela não tem essa capacidade de entender que está fazendo errado e de se autorregular. Ela precisa de ajuda nesse momento. Fantástico, doutora Lúcia. E muitas vezes, até como lidar com esse contexto não é fácil, porque você bem disse que você trouxe um ponto no restaurante, né? A forma das famílias hoje se socializarem mudou, né? A gente tem aí as refeições são muito feitas fora de casa, às vezes, né? Então a família vai aos restaurantes, eles levam as crianças, são participativas, todos estão juntos, a gente tem aí as telas, né? E como isso, por exemplo, eu tô num restaurante, eu tô com a criança e a criança quer ver a tela, enfim, isso é muito comum. Não tem quem não veja essas cenas e às vezes a criança acalma quando isso acontece, né? Como você orienta seus pacientes em relação às telas e alimentação, seja no restaurante, seja em casa? Tem alguma dica, alguma coisa que você tem costume de falar com eles? Tem uma coisa que eu acho muito importante, as famílias têm que saber o que a tela faz. A tela vicia, a tela faz com que a criança fique mais agressiva, mais irritada. E a tela, se eu for usar no momento da alimentação, eu estou fazendo com que a criança perca a capacidade de aprender textura, consistência, sabor do alimento. Ela come por comer, ela não sabe quanto ela comeu e o que ela está comendo. Ela está olhando a tela, se distraindo. As famílias têm que lembrar: até os 2 anos, 0 tela. De 2 a 5 anos, 1 hora de tela por dia. Dos 6 aos 11, 2 horas. E a partir dos 11, 3 horas. E de preferência intercalado. Nunca seguido 1 hora. Dá um pouco de manhã, dá um pouco de tarde. Vai escolher tela? Entre todas as telas, prefere a televisão e desenhos de baixo estímulo, aqueles que são calmos e tranquilos. Mas a refeição é um momento sagrado, é um momento de nutrição, em que eu me alimento. As famílias têm que se lembrarem que a refeição é um momento de conexão, e nesse momento elas têm que voltar, mesmo que seja apenas a janta, sem dispositivo, sem tela, sem nada que distraia a criança. A criança tem que aprender a se nutrir, a se alimentar e usar aquele momento de conexão familiar. Não, perfeito. Eu acho que agora, a gente sempre faz aqui, doutora Lúcia, no nosso podcast, um momento final com a dica prática ou qual mensagem que você quer deixar para os papais, cuidadores, para a família, porque, de uma forma geral, né, hoje as crianças também estão muito com cuidadores, com parentes, enfim. Então, trazendo aqui hoje fatores que são importantes, e a gente falou de birra, tela e limite, considerando esses 3 pontos fortes em relação à nutrição e alimentação. Eu vou perguntar, doutor, vou deixar você, porque você é a nossa convidada mais que especial. Doutor Túlio, doutor Matias, tem alguma coisa que vocês queiram acrescentar aqui? E aí a gente vai fechar com a doutora Lúcia, dando aquela abrilhantada no nosso podcast. Eu acho que eu gostaria de finalizar assim com especificamente o momento que a Túlia falou, que a Lúcia falou sobre as birras, né? Então tem uma frase que eu gosto muito e sempre tento me lembrar, né? Que a gente tem filhos e também passa por esses momentos de birra, né? Sobretudo também adolescentes na alimentação. É uma frase de Shane Nelson que diz assim: a criança que mais precisa de amor é aquela que em geral age de modo menos amoroso, ou seja, aquele momento que a gente está desesperado é quanto mais amor a gente tem que transmitir para essa criança. Naquele momento de birra, que a gente está furioso por dentro, né? É quanto mais amor temos que transmitir para essa criança. Acho que isso nos reconforta um pouco e nos dá um alento para lidar bem de forma amorosa, claro, com limites, respeituosamente, mas também com muito amor, né? Depois desse comentário do Matias, fica difícil falar um comentário melhor, né? Muito bem, né? Da minha parte, a dica que eu queria dar
é um fato que a gente podia diferenciar. Se a criança está adquirindo hábitos agora, você está formando o hábito da criança, talvez essa orientação que a gente tenha de não ter as telas até 2 anos, depois um período muito pequeno do dia, seja mais fácil você instituir, desde a criança pequena, você instituir hábitos saudáveis nesse sentido. Mas você pode ter um filho já que já está numa fase que ele está bastante viciado, usa a tela com muita frequência, utiliza esse mecanismo cerebral de recompensa e prazer, comentado pela doutora Lúcia de uma forma muito frequente, e aí você tem que tentar mudar o hábito. Mudar o hábito é um pouquinho mais difícil, merece bastante perseverança, precisa de insistência e de combinados com a criança. A gente não consegue mudar o hábito tão fácil, mas o hábito, uma vez sendo incorporado, ou até entendido, compreendido pela criança de uma forma organizada, ele tende a se fixar e naturalmente ele tende a ser menos desconfortável com o tempo. Então vale a pena aí a perseverança, um combinado com a criança, digo eu, para conseguir modificar o hábito de uma forma mais adequada. Com um limite, mas não com imposição necessariamente. Sempre nesse exemplo amoroso, essa conversa próxima, o exemplo dos adultos em relação à criança. Então, essa dica que eu queria passar para vocês. E o que eu queria falar, que a gente falou bastante aqui, é o seguinte: o comportamento da criança, especialmente o comportamento alimentar, ele é moldado pelas experiências que a gente vive. Então, se a gente vive experiências amorosas, a gente vai ter isso dentro da nossa cabeça. O jeito que os pais oferecem a comida, a maneira como eles se comportam à mesa, isso é fundamental. O ambiente que a criança vive é fundamental para a criação de hábitos, para a criação de uma boa rotina alimentar. Então, assim, as famílias sempre têm que lembrarem: pai e mãe são exemplos, são referência. Ambiente calmo, ambiente tranquilo, sem distrações no momento da alimentação. Rotina, porque a rotina é importantíssimo, como eu já falei em tudo, desde que o bebê nasce, recém-nascido, tu já tem que começar a instituir rotina para que aquela criança seja segura, tenha previsibilidade e seja uma criança que tenha independência. E a outra coisa, mais importante de tudo, a presença da família. O que é presença? Não é presença física, é presença emocional. É os pais, quando estarem presentes nas refeições, estarem presentes, escutarem o que a criança fala, se importarem, mostrarem que estão ali. Isso é que vai fortalecer os laços e criar hábitos, seja alimentares, seja qualquer tipo de hábito saudável para uma vida feliz no futuro. Então, a família, para mim, é o baluarte da vida que a criança vai ter no futuro. Então, limites que têm que ser dados firme, mas gentis, firmes, mas com amorosidade. E se é como a gente vive a vida das famílias e como a gente passa a maneira que tu pode criar uma criança saudável para uma vida inteira, seja alimentar, seja socioeconômica, seja psicológica, seja todos os lados, toda a vida de uma criança. Doutora, olha, realmente, eu falei, esse momento final, ele faz um fechamento tão completo, né? E não tem como não relacionar a alimentação e a nutrição com amor e acolhimento. Se a gente entende que a alimentação e nutrição é amor e acolhimento, todos os momentos que a gente ter essa relação, a gente vai entender que amor e acolhimento consegue controlar a birra, consegue pôr limites, consegue usar o autoritarismo sem usar perdão, a autoridade sem ser autoritário, né? Se eu conseguir explicar. Mas isso é uma coisa muito interessante, né? E a gente fica muito feliz com esse bate-papo, que é um dos pilares de conversa, é o início de um monte de relações, de correlações humanas. E você fala muito bem isso também no seu Instagram, porque eu adoro esse nome que você usa, doutora. Fica tranquila, mamãe. Eu acho que a gente tem que falar isso. Fica tranquilo, papai. Fica tranquilo, mamãe, vovós, família, porque é um processo. E nem sempre é tão simples e tão fácil. A persistência, como disse o Dr. Túlio, o amor, como disse o Dr. Matias, e toda essa rotina e toda essa conexão, como você trouxe, doutora Lúcia, eu acho que é a grande chave de sucesso.
E eu peço aqui a todos, eu quero agradecer a doutora Lúcia imensamente por ter reservado seu tempo com a gente. Foi enriquecedor, foi maravilhoso. Então, Mati, tem alguma coisa, doutor Matias, doutor Túlio, para falar para a doutora Lúcia para a gente encerrar? Não, só uma grande abraço, Lúcia, uma parceira de muitos anos. E nada, parabéns pelo Instagram que tu tem e pelo trabalho que tu faz dia a dia com todas as famílias aqui do Brasil. Muito obrigado, Lúcia. Lúcia, é um prazer também para mim. Também faço minhas as palavras do Matias. Muito obrigado por estar com a gente. Parabéns pelo trabalho que você desenvolve. Sucesso para você. Obrigado. Eu que fico muito feliz de estar aqui com esse podcast maravilhoso, agradecendo o convite e estou à disposição sempre que vocês quiserem. Esses assuntos aí, sabe que parentalidade é uma das coisas que eu mais adoro falar. Sem dúvida, doutor. Então, eu peço a todos aqui, agradeço aos nossos ouvintes, peço também que sigam a doutora Lúcia no Instagram dela, Fica Tranquila Mamãe. Agradeço a Bitsy, que tem nos ajudado muito com o nosso podcast, o ABC3 Podcast. Nos sigam também nas nossas redes sociais, no Instagram, Spotify. Esse conteúdo vai estar lá recheado, especialmente para vocês, para a família, para todos os cuidadores, para nós. Um grande abraço e nos vemos na próxima.